Obrigado, Rigo. Thank you, Rigo. A Maria João estava-me a perguntar de quem é que ele estava a falar. Maria João was asking me, who's he talking about? É um prazer enorme estar aqui. It's a great pleasure to... E tem sido uma conferência espetacular. And it's been an amazing conference. E esta manhã o Vino fez um trabalho fenomenal. And Vina was amazing this morning. É bom estarmos entre família, não é? It's good to be amongst family, isn't it? Ao olhar à volta, é família que eu vejo. When I look over you, I see family. Conheço pessoas aqui desde que nasci I know some of you since I was born, e tem sido a minha família ao longo destes 40 anos. and you've been my family over these 40 years. E tenho outros que conheço há menos tempo, And there's others of you that I don't know for as long. mas em Cristo dá para ver que somos família. But through Christ, we feel that we're family. Há algo que nos une. There's something that brings us together. Acho que é das coisas extraordinárias de sermos filhos de Deus. O Kids Club acho que pode ir. Que isso que ele pode ir. They're all Também- waiting at the back. Também vão ficar para me ouvir. Das coisas extraordinárias de sermos filhos de Deus One of the amazing things about being children of God é que podes ir a qualquer lado do mundo, is that you can go to any place in the world, como por exemplo quando eu fui à Índia em fevereiro, like when I went to India in February, e conheces pessoas que nunca conheceste and you antes, meet people that you've never met before. mas há qualquer coisa que nos une There's something that links us together, e sentimos que somos família. and we feel that we're family. E hoje em dia, família é, eu creio, é um desafio falarmos sobre família. And I believe nowadays, speaking about family is actually a challenge. Porque o conceito de família que vemos no mundo, ou pelo menos aqui no Ocidente, tem mudado muito. Because the concept of family has changed a lot, especially here in the West. Agora é muito difícil, eu vejo isso com meus filhos, estar numa sala de aula onde não há crianças com pais divorciados. It's very rare that you're in a classroom. I see with my kids that there aren't kids there without parents that are divorced. Crianças que muitos nem conheceram o pai ou a mãe. There's often kids that haven't met their mum or their dad, Que têm um conceito de família muito diferente ao que era há muitos anos atrás. that have a different concept of family, very different from what it was a few years ago. Vivemos num mundo muito individualista. We live in a very individualistic world, Onde este conceito de relacionamento e de dar de nós uns aos outros torna-se mais difícil. and it's more difficult to have relationships and give of ourselves in those relationships. Olhamos para nós, olhamos para aquilo que nós precisamos e construímos a vida à volta disso. We look to ourselves and what we need, and we build our lives around that. Construímos amizades, mas se depois precisarmos de ir para o outro lado, vamos facilmente. We build friendships, but then if something happens and we need to go somewhere else, we'll go. Mas nós temos uma esperança viva. But we have a living hope. Nós somos um povo abençoado. We are a blessed people. Acreditas nisso? Do you believe that? Nós somos um povo abençoado. We are a blessed people. Nós temos a possibilidade de viver uma vida extraordinária em Cristo. We have the possibility of living an extraordinary life in E temos a Christ. possibilidade de viver um casamento, uma família e amizades de uma forma totalmente diferente ao que vemos no mundo lá And we have the fora. possibility of living family and friendships in a completely different way from what the world lives. Porque temos uma esperança viva. Because we have a living hope. Porque Jesus está em nós. Because Jesus is in us. E Jesus nos capacita e quer que tu tenhas uma vida extraordinária. Because He equips us and He wants us to have an amazing life. E Ele quer que o teu casamento seja um casamento frutífero. And He wants your marriage to be fruitful. Ele quer que tu tenhas família. He wants you to have family. É extraordinário pensar naquilo que Deus faz na nossa vida. It's extraordinary to think about what God does in our lives. Nós aqui na Fonte temos uma música que nós conhecemos bem. We have a song here at the Font that all of us know very well. Vamos ver se corre bem. Let's see if it works.
Que maravilha ser uma família de Jesus. How wonderful it Que is to be a maravilha ser family in Jesus. uma família. Vamos lá, fonte, mais alto. Uma família unida, uma família real. Uma família que ama, uma família sem igual. Vamos lá, outra vez. Uma família unida, uma família real. Uma família que ama, uma família sem igual. É, funcionou. Que maravilha ser uma família. How wonderful it is to be a family. Uma família unida. A united family. Uma família real. A real family. Uma família que ama. A family that loves. Uma família sem igual. A family like no other. E eu acredito que é para isso que nós somos chamados para viver. And I believe that's what we're called to live. Eu acredito que é assim que a igreja deve ser. I believe the church is supposed to be like that. Acredito que é assim que a nossa família de igrejas deve ser. I think our family of churches should be like that. E é assim que a nossa família, o nosso casamento deve ser. And our family, our marriage should be like that. Então hoje eu vou estar a falar sobre esperança para a família. So I'll be talking about hope for family. E vou estar a falar olhando para isso como uma família em missão. And we'll be looking at it as a family on a mission. E vou olhar para a nossa família casamento e a nossa família individual. So I'll be looking at our family as a marriage and our children, our close family. E depois vamos olhar para a nossa igreja local, a nossa família Then que Deus we'll nos look deu. at our local church and the family that God has given us. E vamos deixar que Deus nos deslumbre com aquilo que Ele quer para nós. And let God amaze us with what He can do. Sim, Deus, queremos ouvir a Tua voz connosco hoje. Lord, we want to hear your voice with us today. Queremos ser inspirados por Ti. We want to be inspired by you. Queremos levantar os nossos olhos para esta esperança We viva. want to lift up our eyes to this living hope. Queremos viver na plenitude de tudo o que Tu tens para nós. We want to live out everything that you have for Então us. quero pedir que fale e abençoe cada um aqui neste lugar. So come and speak and bless each one of us here. Cada família neste lugar. Each family in this place. Cada jovem neste lugar. Each young person in this place. Vem e move nosso meio. Come and move amongst us. Derrama do Teu amor hoje no nosso meio. Pour out your love amongst E us. possamos sair daqui fortalecidos e encorajados. That we might leave this place strengthened and encouraged Sendo luz neste mundo. to be light in this world. Espalhando esta esperança. Spreading this hope, Este evangelho. this gospel. Seguindo-Te e servindo-Te. Following you and serving you. Pedimos isso no Teu poderoso nome. We pray in your name. Amém. Amen. Amém. Nós somos um povo privilegiado porque nós podemos viver a essência daquilo que Deus criou para casamento. We're privileged people because we are created to live the amazing things that God has prepared for a relationship. Em Gênesis 1, logo no início da Bíblia, So in Genesis 1, in the beginning of the Bible, este Deus estrondoso que o Vino teve a falar, this amazing, powerful God that Vina was talking about, que é um Deus criador, the Creator God que criou todas as that coisas, created everything, que criou o homem. that created man. E Ele criou o homem e diz no versículo 26, no capítulo 1, So in verse 26 it says, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, let us make mankind in our image, conforme a nossa semelhança. in our likeness. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. So God created mankind in his own image. In the image of God he created them, male and female he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Deus nos criou à sua imagem. God created us in his image. E é incrível como vemos ali o façamos. A palavra façamos, ou o verbo It façamos. says, what does it say? Versículo 26. 26.
Let us make in our likeness. Ou seja, vemos desde o início que estamos a falar de um Deus triuno, So from the beginning, we see that it's 3 in 1. que estão em relacionamento. They're in a relationship. E eles decidem criar o homem à sua imagem e semelhança. And they decide to create God in their image. The man. Man, yeah. Man in their image. Ou seja, fomos criados para relacionamento. So we were created for a relationship. Fomos criados para amar uns aos outros. We were created to love each other. Fomos criados para ter esta ligação. And created to have this link. E depois vemos um bocadinho mais à frente que Deus olha para o homem e vê que não é bom o homem estar só. And we see further on that he looks at man and says it's not good that he's by himself. Ele precisa de companhia. He needs company. Ele precisa de alguém que caminhe com ele, He needs somebody to walk with que him. faça vida com ele. That might have share life with E him. criou a mulher. And he created the woman. E vemos aqui que Deus criou o homem à sua imagem e os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. We see that he created man and women and blessed them and said, be fruitful. Nós fomos criados desta forma. We were created like that. E no capítulo 2, 24, So in chapter 2:24, diz: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Isto é uma coisa extraordinária quando pensamos sobre isto. This is incredible to think about this. Porque estamos a falar de um ato criativo. So we're talking about a creative act. Deus a pegar num homem e numa mulher God gets a man and a woman, e junta os dois e os dois formam um. and he joins both of them and they make one. Precisamos de entender isto porque isto é contracultural. We need to understand this because this is countercultural. O que nós vemos é Deus a dizer: não, eu estou a pegar num e no outro e estou a fazer uma. What we see here is God taking hold of a man and a woman and joining them and making one. Hoje em dia não é isso que tu ouves no mundo. That's not what you hear in the world. No outro dia estava a falar com alguém sobre casamento I was talking the other day to someone about marriage. e ele estava a dizer: isto é um contrato. He was saying marriage is a contract. E é um contrato que dura até durar. And it's a contract that it lasts as long as it lasts. Enquanto der, enquanto damos bem, dura. As long as we get on, it'll work. Mas quando a coisa já não der certo, paramos. But when we're not getting on, we can cut the contract. Esta esperança que nós temos não é assim. The hope that we have isn't like that. Quando nós olhamos para casamento, nós vemos: não, isto é Deus a fazer algo magnífico. When we look at marriage, we think, no, this is God doing something É magnificent. Deus a criar algo novo. It's God creating something new, Algo que vai durar até que a morte nos separe. something that's going to last until death do us part, É algo para a vida toda, something for a lifetime que traz bênção sobre as nossas vidas that brings blessing over our lives, e que molda todo o resto da nossa vida. and that molds everything else in our life. Quando nós nos casamos, When we got married, quando nós quando casamos, alguém se casa, when someone gets married, nós não só estamos a casar com a pessoa que nós amamos, we're not only marrying the person that we love, nós estamos a juntar-nos os dois para vivermos uma aventura juntos, we're joining up together to live an adventure together, para fazer as boas obras que Deus preparou para nós juntos. to do the good works that God has prepared for us together. Estamos a dizer: eu quero caminhar contigo no propósito de Deus para a nossa vida. We're saying, I want to walk with you in the purposes that God has for our lives. E Deus quer que nós sejamos férteis e que nos multipliquemos. And God wants us to be fruitful and multiply. Pedro, na sua carta que temos estado a estudar, Peter, as we've been studying, passa muito tempo a falar sobre casamento e o papel da mulher e o papel do homem. spends a lot of time talking about marriage and the roles of men and women. Mas ele está constantemente a demonstrar que não é o aspecto exterior e as coisas externas que são But he's importantes. constantly repeating that it's not the exterior and the looks that make a difference. Não, o que é importante
é o coração, What is important is the heart, é o amor por Deus, the love for God, o seu desejo de se amarem um ao outro the desire to love each other com o amor de Cristo. with Christ's love. Isto é o que Deus preparou e quer para nós. This is what God has prepared and wants for us. Jovens, quando estão à procura da vossa futura esposa ou futuro marido, Young people, when you're looking for your future husband or wife, pensem numa alta visão de casamento. have a great expectation of marriage, A high expectation of marriage. de algo que vai ser transformador para a tua vida. That something's going to be transforming in your life. Mas pensa também que essa pessoa vai ser alguém que vai caminhar contigo nos propósitos de Deus para a tua vida. And also think how that person is going to walk with you in God's purposes. Que vai viver a aventura contigo. That's going to live the adventure with you. Sim, é muito mais do que simplesmente uma decisão para o dia a dia. It's much more than a decision for day to day. Um testemunho, eu vou trazer alguns testemunhos pessoais I'm going to bring some personal testimonies. e ao passá-las pela minha esposa, I've run it by my wife. ela disse, e com razão, eu vou trazer alguns exemplos, mas não significa que nós somos perfeitos em tudo o que nós fazemos. He's going to bring some examples, but it doesn't mean that we're perfect and Nós- that everything is always good. Nós não temos as soluções todas ainda. We don't have all the solutions yet. Há batalhas que nós enfrentamos. We still have our battles. Mas há coisas que Deus fez no nosso coração ao longo da nossa caminhada que eu creio que são importantes. There are things that God has changed in our hearts and as we have walked together that I think are important. Eu, ao contrário do Vino, I'm not like Vino. o Vino só teve que orar e resultou. He only had to pray and it worked, Vino. Eu tive que aprender a perseverar. I had to persevere. Tive que orar vários anos para que I had to acontecesse. pray for a few years for it to happen. Tive que chegar ao ponto de deixar nas mãos de Deus I had to come to the point of just leaving it in God's hands e Deus respondeu. and God answered. Eu conheço a Maria João desde os meus 7, 8 anos, I think I met Maria João when I was 7, 8. amigos desde essa altura. Friends since then. Começámos a namorar aos 17 We started going out at 17 e casámos-nos aos 21. and we got married when we were 21. E foi completamente contracultural. And it was against anything normal in our culture here. Tive colegas, professores, amigos a tentar persuadir-me a não o fazer. I had colleagues, friends, teachers trying to persuade me not to get married yet. Porquê é que vais estar a casar tão novo? Why are you getting married so young? Tens tanto tempo. You've got so much time ahead of you. Podes construir a tua vida. You can build up your life. Podes aproveitar mais a tua vida. You can make the most of your life. Mas para nós, eu creio que foi das decisões mais fáceis que nós pudemos tomar. But I believe for us it was one of the easiest decisions we ever had to make. Porque nós amávamos a Cristo, Because we both loved Christ. nós amávamos a igreja, We loved the church. servíamos a igreja, We were serving in the church. amávamos um ao outro We loved each other. e queríamos viver dentro dos propósitos e dos planos de Deus. We wanted to live within the purposes and the plan of God. Não queríamos estar a fazer asneiras. We didn't want to make mistakes. Nós queríamos estar bem dentro do plano de Deus para nós. We wanted to stay in the plans that God had for us. E então casámos com nada. So we got married and we had nothing. Eu estava a acabar a faculdade aí. I was still finishing university. A Maria João sustentou-me durante um ano. Maria João was the bread earner for about a year. Não tínhamos nada. Literalmente, dormimos num colchão de campismo na nossa sala. We didn't have anything, literally. To start off with, we slept on a double mattress, camping mattress in the sitting room. Mas decidimos casar e viver a aventura que Deus tinha para nós juntos. But we decided to get married and to live the adventure that God had for us together. Nós queríamos viver a aventura. We wanted to live the adventure. E após seguir a Cristo, And after following Christ, esta foi a melhor decisão que eu fiz na minha this vida. was the best decision I made in my life. Ah.
É que eu acredito que quando damos passos de fé assim, I believe that when we take steps of faith like that, Deus abençoa. God blesses us. E a porta da aventura abriu. And the door for the adventure opened. E já são 19 anos de muita aventura And we've juntos. already had 19 years of good adventures Quando nós together. casamos, nós decidimos, nós íamos servir a Deus e íamos viver esta aventura juntos. When we got married, we decided we're going to serve God and live out this adventure together. A minha lua de mel My honeymoon foi levar numa carrinha velha os jovens e adolescentes a uma conferência na Inglaterra. was to take an old minibus with the young people and teenagers to a conference in England. Essa foi a nossa lua de mel. That was our honeymoon. E foi espetacular. And it was amazing. E é espetacular ver a Sara e o Mário, a Diana e a Alexandra ainda aqui conosco. It's amazing to see 4 or 5 of the teenagers that went with us still here. E temos vivido esta aventura juntos ao longo destes anos. And we've been living this adventure together over these years. Irmãos, quais são os bons planos que Deus preparou para ti e para o teu casamento, se estás casado? Brothers and sisters, what are the great plans that God has for us in your marriage if you're married? Há algo de incrível vivermos esta aventura juntos. There's something incredible about living this adventure together. Ontem o Vino falou sobre os meus pais e sobre nós e as 4 e 5 gerações da nossa So Vino família. yesterday mentioned about our parents and several generations, 4 or 5 generations. E muitas vezes perguntam-me qual foi o truque dos meus pais. And often people ask me what was mum and dad's technique or Secrets. secret. What was their secret? Como é que os 3 filhos estão a servir ao Senhor e estão envolvidos na igreja? How come their 3 children are involved in the church and serving? A resposta que eu normalmente digo The answer I normally give é que eles demonstraram que seguir Jesus, viver para Jesus, dar a nossa vida para Jesus, é uma aventura sem igual. they demonstrated and showed and taught us that following Jesus was an adventure like no other. Que não há nada melhor There's nothing better than that. e que Ele é 100% fiel para com todos o que o seguem. And that he is 100% faithful to all that follow him. Meus pais juntaram-me à sua missão. My parents joined me in their mission. Não era a missão do meu pai e da minha mãe, era a nossa missão. It wasn't their mission, mum and dad's mission, it was our mission. E que aventuras incríveis nós vivemos juntos. We had great adventures together. E respostas de oração incríveis que And nós answers vivemos to juntos. prayer, incredible answers. E era tão fixe seguir a Jesus. And it was really cool to follow Jesus. Tu vês a tua família como o teu esquadrão de aventura, de missão. Do you see your family as your squadron of adventure on a mission? Quando estás a pensar em casar, estás a pensar que é com esta pessoa com quem vais viver a aventura que Jesus tem para ti. When you're thinking about getting married, are you thinking, is this the person that I want to live this great adventure of faith with? Salmo 145, como o Vino leu ontem. Psalm 145. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. I will exalt my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. Jesus disse, vão e façam discípulos. Jesus said, go and make disciples. Nós somos chamados para ir fazer discípulos. We're called to make Ao disciples. sair deste lugar, eu quero que a gente saia entusiasmado em ir fazer discípulos. As we leave later, I want us to be enthusiastic about Mas wanting to make disciples. Mas os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. But our first disciples are our children. São eles que nos conhecem, são eles que nos analisam, são eles que absorvem tudo o que nós They're the fazemos. ones that know us, that analyze us, that know how we live, every detail. O Vino estava-nos a desafiar a vivermos como Cristo, a vermos Cristo como nosso Salvador e o nosso Senhor.
Bino was challenging us to see Christ as our Savior and our Lord. Os nossos filhos, eles vão perceber isso. Our kids are going to realize that. Eles vão entender se nós realmente estamos a viver como Jesus, como o They're going nosso to Senhor. understand if we're really living with Jesus as our Lord. Eles vão perceber se a nossa fé é genuína. They're going to understand if our faith is really genuine or not. Se realmente estamos a viver de acordo com o que a palavra diz para nós vivermos. If we're actually living what the word says we should be living. Obrigado, Deus, pela sua incrível graça. Thank you, Father, for your amazing grace. Porque sem a graça de Deus isto era impossível fazermos. And without the grace of God, that would be impossible for us to do. Estamos a aprender a fazer isto. We're learning how to do this. Mas ao mesmo tempo, que privilégio enorme que nós temos But on the other hand, what a great privilege we have de levar os nossos filhos nesta caminhada. to involve our kids in this walk, E poderem conhecer a Cristo. and that they might come to know Christ. Todos vocês conhecem a nossa história dos trigêmeos. Everybody knows the story of our triplets. Eles foram uma grande dádiva de Deus para as nossas vidas. They were a great gift from God to our lives. Eu estou emocional aos 40 anos. The 40 years are getting to me. Uma resposta às nossas orações, aos desejos do nosso coração. They were an answer to our heart's desires. Vieram depois de uma oração que nós fizemos. They came after a prayer that we made, Uma posição de fé que eu e Maria João tomamos. a position in faith that me and Maria João took. Nós decidimos que nós íamos seguir a Cristo e viver a aventura que Ele tinha para nós, independentemente se tínhamos filhos ou não. We decided to serve God and that we'd follow His paths independently of what would happen if we were going to have kids or not. E quão incrível foi ver a minha esposa no dia seguinte a dirigir louvor numa conferência juntos, depois de sabermos que nunca íamos poder ter filhos. And how amazing. Saying how amazing it was to see my wife leading worship one day after knowing that we would never have kids. And she was worshiping God and leading us into worship at a conference like this one. Nós sabíamos que Jesus era a nossa esperança, We knew Jesus was our hope. era a nossa alegria. He was our joy. E Ele era o centro da nossa vida. And He was the center of our life. Quando tivemos os três, When we had all three of them, toda a gente nos disse, agora vocês têm que... Isto vai ser muito trabalho. everybody said it's going to be a lot of work. Vocês têm que organizar-se de forma a conseguir dar a resposta a isto. So you're going to have to organize yourselves so that you can cope with all of this. Mas quando nós os trouxemos para casa, But when we brought them home, fizemos outra oração. we said another prayer. Dissemos, Deus, Tu nos deste estes três para viver a aventura que Tu tens para nós. We said, God, you gave us these three to live the adventure with us in you. Nós não vamos abrandar, We're not going to slow down. eles vêm conosco. They're going to come with us. E assim foi e assim é. And it was like that, and it still is. Amigos, os nossos filhos são dádivas de Deus Our friends, our children are gifts from God que vêm de acordo com o seu propósito that come in accordance to His purpose para viver a aventura que Ele planeou para nós. to live the adventure that He's planned for us. Às vezes ouço pessoas a dizer, Sometimes I hear people saying, não, agora eu tenho que dar 1 ano, 2 anos para tomar conta dos meus filhos. now I've got to spend a year or two focusing more on my kids. Não posso servir na igreja e removem-se And da I missão. can't keep serving in church, and they step back. Eu compreendo as lutas de termos filhos, I understand the battles when we have kids, mas posso te encorajar. but I want to encourage you. Leva os teus filhos na caminhada. Take your kids with you in this journey. Não os removas da caminhada. Don't
let them step back from the journey. Eu sou uma dádiva de Deus dada para ti, para o bom plano que Ele planeou para ti. They're a gift from God given to you to be part of this plan that God has for you. Eles fazem parte da aventura. They're part of the adventure. E se Deus deu é porque Ele sabe o que está a fazer. And if God's given them to you, He knows what He's doing. Os nossos filhos são a nossa maior ferramenta de evangelismo. Our children are our best tool in evangelizing. Abrem muitas portas. They open loads of doors for us. Não há nada melhor do que viver a aventura que Jesus tem para nós em família. There's nothing better than living the life that God has for us as a family. Mas tudo isto também é possível But everything, or what I'm talking about, is possible porque vivemos e fazemos parte de uma família maior. because we belong to a bigger family, A família que Deus nos deu, the family that God gave us, a igreja local. the local church. E não há forma de eu conseguir expressar isto mais impactante do que isso. And there's not another way to say it, to make it bigger. Deus deu-te uma família maior para estar inserido e viver a aventura que Ele planeou para ti. God has given you a larger family that you belong to be with you in the plan that He has for your life. Ou alguém que dizia, a igreja local é a esperança do mundo. Somebody said the local church is the hope of the world. Ontem o Vino dizia que nós somos pedras vivas que estão a edificar a igreja. And Vina was saying yesterday we're living stones that are building the church. Estamos aqui, e no meu caso estou aqui na fonte, porque Deus me colocou aqui. In my case, I'm here in the font because God placed me here. Com as nossas famílias e estamos a trazer, para trazer esperança às pessoas à nossa volta. With our families, we're here to bring hope to the people around us, Às comunidades à nossa the volta. communities around us. Estamos aqui para refletir a glória de Deus, We're here to reflect the glory of o God, amor de Deus ao amarmos uns aos the outros. love of God as we love each other. Deus colocou-nos numa família maior, mas os princípios são os mesmos. God placed us in a larger family, but the principles are the same. E aqui eu quero nos desafiar, porque às vezes eu creio que o mundo pressiona e tenta penetrar neste conceito de família. And I want to encourage you today because I think the world sometimes tries to creep in and pressures and affect this concept of family. Somos um povo relacional que está ligado uns aos outros em Cristo Jesus. We're people that are relational and we're linked to each other and to Jesus. Somos irmãos de sangue, We're brothers, blood brothers, o sangue de Jesus, the blood of Jesus, que Deus ligou para cumprir os seus propósitos. that God has connected to achieve his purposes. Não estás aqui por acaso. You're not here by chance. Deus colocou-te aqui para que, juntamente com outros, os seus propósitos sejam God has desenvolvidos. placed you here so that with others you are able to go fulfill the plans that He has for you. Consegues imaginar ver estas famílias todas a viver nos propósitos de Deus? Can you imagine all these different families fulfilling the purposes of God, A viver a aventura que Jesus tem para eles, living the adventure that Jesus has for them, ligado às outras famílias, linked to the other families com diferentes dons e diferentes habilidades. with different gifts and strengths? Isso vai refletir a glória de Deus. That will reflect the glory of Não God. há nada igual a isso. There's nothing like that. Sabem, eu fui abençoado por crescer nesta igreja. A I was Fonte. blessed for growing up in this church at Font. Já estou aqui há 40 anos. I've been here for 40 years. Encontrei a minha esposa I aqui. found my wife here. Os meus filhos nasceram neste ambiente. My kids were born in this environment. Os meus melhores amigos estão aqui. My best friends are here. As pessoas mais alegres, graciosas e boas que eu conheço estão aqui. The people that are most full of joy and grace are here. Tem pessoas que me viram literalmente crescer e têm sido uma bênção enorme na minha vida, como o Rigo. There's people that have literally seen me grow up and have been a blessing over my life. Eu agradeço diariamente pela família que eu tenho aqui. I thank God daily for the family that I have here. E sabem, enche-me de tanta alegria ver os meus filhos
agora a experimentar o que eu experimentei há 40 anos And it's atrás. such a joy to see my children now experiencing what I experienced when I was a child. É tão fixe vê-los a ter as suas amizades, os seus amigos e pensar como é que será o futuro deles. So nice to see all their relationships and their friends and to think, what's it going to be like in a couple of decades? Irmãos, igreja é família Brothers and sisters, church is family que cresce com raízes profundas, that grows with deep roots, que não abala consoante o vento, that doesn't sway with the wind, mas que se mantém firme. but that stands firm. Creio que muitas vezes aqui no Ocidente, principalmente, I believe that lots of times in the West, especially, nós perdemos isto de vista. we Lose sight of this. lose sight of this. Olhamos para a igreja como um sítio para ter o meu espaço, o meu ministério, ou ganhar algo com isso. We look at the church as a place to have our own ministry, our own place. Um bocado como eu falei sobre casamento. Muitas vezes é um contrato que dura até durar. It's a bit like that, what I said about marriage, like in the contract. It's a contract that lasts as long as it lasts. Muitas vezes olhamos para a igreja como um sítio que dura até não durar mais. Sometimes we look at a church like that. It's like a place to be until I don't want to be there anymore. Deixa-me te desafiar sobre isso. Let me challenge you about that. Deus colocou-te numa igreja local aqui, no Algarve, noutros lados. God has placed you in a local church here in the Algarve, in all these different places. Deixa que Cristo encha o teu coração com amor pela tua família. That God might fill you with His love for your family there. Agradece a Deus pela família incrível que tens à tua volta. Give thanks to God for the amazing family you have around you. E pensa como é que tu podes usar os teus dons e a tua família na aventura que Deus está a propor And think para a tua about how igreja local. you can use your gifts and your family in the adventure together with these others. Estou a caminhar para finalizar. Nearly finishing. A aventura da fé nos faz avançar e a constância em Deus nos faz chegar a esse destino. So the adventure of faith makes us move forward, and being constant in God makes us get to the destiny. Viver a aventura é espetacular. Living the adventure is amazing. Enche-nos de adrenalina. Fills us with adrenaline. Nós vamos sair desta conferência e vamos conquistar o mundo. We're going to leave this conference and we're going to conquer the world. Vamos sair e vamos estar a pensar os planos e tudo mais. Or we're going to leave and we'll be thinking, oh, our plans, different things. Nós vamos viver a aventura. We're going to live the adventure. Estamos em missão. We're on a mission. E isso é muito bom nós termos. And that's really good to think like that. Termos esta visão, esta fé And daquilo que have Deus this pode faith and fazer. this vision of what God can do. Mas é sermos persistentes, sermos constantes e firmes que nos faz chegar lá. But it's being constant and firm and persevering that makes us get there. Pedro fala sobre esta esperança viva, Peter talks about this living hope, mas constantemente também está a falar sobre permanecer firme, but constantly he's also talking about remaining firm, ser constantes na nossa fé, steady in our faith, nos momentos altos, mas também nas tribulações, sofrimentos e in perseguições. the high moments, but also in tribulation and persecution and low moments. Casamentos vão dar trabalho. Marriages are going to need some work. Casamento nem sempre é fácil, It's not always easy, nem quando tem um marido perfeito como eu. not even when there's a perfect husband. Casamentos dão trabalho. Because marriages are hard work. Muitas vezes somos chamados a perseverar no nosso casamento, We're often called to persevere in our marriage porque queremos que o nosso casamento seja frutífero. because we want it to be fruitful, E desistir não é a opção. and giving up is not an option. Então olhamos para aquele que é a nossa esperança So we look to the one that is our hope, e pedimos que Ele venha, intervenha e nos ajude a ser perseverantes and no we nosso ask him to casamento. come and help us and persevere in our E marriage. dia após dia aprendemos a amar a nossa esposa. And day after day we learn how to love our wife. Às vezes é muito fácil, Sometimes it's really easy, às vezes não é tão fácil, sometimes it's not as easy, mas perseveramos. but we persevere. Família vai dar trabalho. So family is also hard work.
Houve e ainda há muitos momentos onde eu tenho que simplesmente perseverar com os meus filhos. There have been and there are quite frequently moments that I have to persevere with my kids. Às vezes temos mesmo, e pais, vocês estão comigo nisto, temos que perseverar. Parents, I know you'll understand. Sometimes we just have to persevere. Quando os nossos filhos tinham 2 meses, When our children were 2 months old, depois daquela oração que nós tínhamos feito, after that prayer that we'd done, nós sentimos que nós tínhamos e seria bom nós irmos ao acampamento da nossa igreja. we felt that we should and that it would be good for us to go to church camp. Era um momento crucial para a nossa igreja naquele momento. It was a crucial time for our church. Então levámos os nossos filhos de nem 2 meses de idade. So we took our triplets of under 2 months old. Amigos, foi muito trabalho. It was a lot of work. A única altura que eles não choraram foi nas reuniões. The only moments they didn't cry was during the meetings. Tínhamos as reuniões de manhã e eles estavam bem. They were fine during the morning meeting. E depois choraram do meio-dia até à noite. And then they cried from 12 o'clock till night. Ninguém nos viu no acampamento, Nobody saw us during camp, a não ser naquelas only at reuniões. the meetings. Foi bem duro, It was difficult, mas estávamos a viver a aventura que Deus nos estava a chamar. but we were living the adventure that God was calling us to. Temos que perseverar. We need to persevere. Igreja vai dar trabalho. Church is going to be hard work. Relacionamentos vai dar trabalho. Relationships are hard work. Às vezes é muito fácil, Sometimes it's easy, às vezes temos que perseverar. but sometimes we have to persevere. Às vezes temos que lutar para amar e perdoar o nosso Sometimes irmão. we have to battle with loving and forgiving. Temos que dar o people. nosso tempo. We have to give our time. É mais fácil soltar, It's easier just to step back, release. mas precisamos de ser constantes e perseverar. But we need to be constant Permanecer. and persevere and remain. É o propósito de Deus para nós. It's the purpose of God for us. Amigos, a colheita é grande. So the harvest is great, Deus está-nos a preparar para vermos grandes coisas no nosso meio. and God is preparing us to see amazing things amongst us. Temos uma grande aventura para viver We have a juntos. big adventure to live out together. Ontem a oferta foi foi espetacular. The offering yesterday was amazing. E uns primeiros sinais, os primeiros frutos da esperança que está no ar. One of the first signs of the first smells of the hope that's in the air. Creio que Deus está prestes a começar uma grande obra na nossa nação. I think God is about to begin a big work in our nation, E está-nos a chamar para vivermos nessa aventura. and He's calling us to be a part of this adventure Juntos, como uma together família. as a family. E vamos caminhar por fé. And let's Em fé. journey in faith. Vamos ser constantes. Let's be constant. Vamos colocar toda a nossa esperança naquele que está vivo. And let's put all our hope in the one that is alive. Então, amigos, só para terminar, e vou orar, depois o André vai terminar. Eu quero só... So just to finish, I'm going to pray, and then Andrew's going to finish. Nós queremos correr a corrida que nos é proposta e terminar bem. We want to run the race that's given to us and finish well. Nós queremos que os nossos casamentos acabem bem. We want our marriages to end up well, finish well. Quero-te desafiar à volta de casamento. I want to challenge you about marriage. Se já estás casado, eu quero-te desafiar. Estás a viver a aventura que Deus tem para ti. If you're already married, are you living out the adventure that God has for you? Estás a viver dentro da tua família maior essa aventura. Are you living within your larger family that adventure? Estás a dar passos de fé. Are you taking steps of faith? Será que Deus está-te a chamar para novos desafios? Is God calling you for new challenges? Estás preparado para ir e Are viver you esta aventura? ready to go and live this adventure? Jovens, Young people, pensem e orem e busquem a vossa esposa e o vosso marido que vai vos acompanhar nisso. think and pray and pursue your future husband or wife and the plans that God has for you. Não fiquem satisfeitos com nada menos do que alguém
que vai lutar e viver a aventura que Deus planeou para a tua vida. So don't be satisfied with anything less than the person that wants to be in this great adventure for Christ with you. Tudo o resto vai se dissipar, Everything else is going to wear out, mas isto vai te transformar para a tua vida. but this can transform your life. Talvez estejas a pensar em casar. Maybe you're thinking about getting married. Talvez já tenhas a pessoa certa na tua vida. Maybe you already have the right person. Por que esperar? Why wait? Faz aquilo que Deus planeou para ti. Do what God has planned for E you vive a aventura que Deus tem para ti. and live the adventure that God has for you. Família, vamos viver a aventura juntos. Family, let's live this adventure together. Vamos levar os nossos filhos connosco. Let's bring our children with us. Vamos mostrar-lhes o caminho. Let's show them the way. Vamos andar à frente. Let's go ahead of them. E igreja, And vamos, church, vamos nos dar totalmente à família de Deus. let's give ourselves completely to the family of God, À família que Deus te deu. the family that God has given you. Vamos amar os nossos irmãos. Let's love our brothers and sisters. Vamos ser constantes. Let's be constant. Vamos ver 1000 igrejas até 2030. Let's see 1,000 churches before 2030. Vamos viver a aventura juntos. And let's live this adventure together. Amém. Amen.